Saúde. Na última entrevista, inclusive, o senhor chegou a falar aqui com a gente que saúde é a maior urgência no Estado. O senhor falou que essa é uma questão muito urgente. Agora, são muitas questões dentro de uma área tão ampla, não é? Claro. Entre essas questões, fila para cirurgias eletivas, por exemplo. Ficou uma fila aí de 600 mil cirurgias represadas no período da pandemia, fila do SUS. Como fazer com que essa fila ande? Como resolver pontualmente essa questão? Tem gente esperando há mais de um ano para conseguir realizar a sua cirurgia. E mais do que isso, tem estrutura e recurso para fazer isso? Olha, Sheila, o que mais me impressiona é que o Dória e o Rodrigo não conseguiram preparar o Estado para o pós-pandemia, né? A pandemia durou 2 anos e nem o Dória nem o Rodrigo lançaram absolutamente nenhum programa emergencial para justamente esse período agora, em que todo mundo sabia que os procedimentos de consulta, cirurgia e exame ficariam represados em função da pandemia. O papel de um gestor é planejar, né? Sobretudo quando você está diante de uma emergência como a pandemia. Aqui em São Paulo, nós fizemos a Rede Hora Certa, que é um conjunto de 21 hospitais-dia fixos e um conjunto, na época, de 11 hospitais-dia móveis, para dar conta do represamento de procedimentos do SUS, isso no período em que eu era prefeito. E você veja que o interior de São Paulo não tem um conjunto de hospitais-dia suficiente. Qual que é a nossa previsão? Vou falar para o nosso ouvinte claramente o que nós vamos fazer. Nós precisamos de, no mínimo, um hospital-dia para cada 400 mil habitantes. Isso significa que nós vamos ter que ter no estado de São Paulo alguma coisa em torno de 120 hospitais-dia. São hospitais pequenos, você não é internado nesse hospital, você faz cirurgias eletivas que não dependem de internação, justamente para você desafogar a fila do SUS. Este hospital-dia é um equipamento, como eu disse, tamanho de uma UPA, mais ou menos, para que as pessoas tenham ideia do tamanho de uma UPA, onde você tem consulta de especialista, você tem exames de imagem e laboratoriais e cirurgias eletivas. Você tem UTI, inclusive, lá dentro. Você tem centro cirúrgico e pode ter uma UTI móvel ou fixa, sem problema. O que você consegue com isso? Desafogar os hospitais gerais e tocar a fila do SUS. Quando nós implementamos a Rede Hora Certa em São Paulo, os procedimentos caíram 30%, 40% à espera. Isso já deveria estar em funcionamento se o Estado, se o Rodrigo e o Dória tivessem feito a lição de casa. Mas como estão preocupados com a eleição e não estão preocupados com o eleitor, acontece o que está acontecendo aqui. Desculpe. Não, é porque é interessante o senhor falar da questão de construir, seriam 120 hospitais-dias desse, né? 120 é a rede necessária. Uhum. Aí você precisa excluir o que já está em funcionamento. Nós temos alguma coisa em torno de 30 hospitais-dia já em funcionamento. Nós temos 50 hospitais-dia no estado em funcionamento. Então nós teríamos que construir, em regime de urgência, alguma coisa em torno de 70 hospitais-dia. Tá. Não, 120 seria a necessidade. Eu pergunto isso porque nas outras entrevistas a gente tem ouvido também sobre a questão da estrutura de saúde de São Paulo, e há um entendimento de que dá para fazer com o que se tem, que o que falta é uma questão mesmo de gerir recursos administrativamente. Aliás, eu queria saber do senhor se o senhor apoia e como é que vê, por exemplo, a participação das organizações sociais na administração desses espaços de saúde, que é um assunto que também tem sido bastante discutido aqui nessas entrevistas, mas sobre, não só sobre o modelo de administração, mas falando do concreto mesmo, né? O senhor falou dos hospitais-dia. O que mais? A estrutura ela é suficiente, fora essa questão específica, obra, unidade, equipamento no estado de São Paulo, porque isso tudo demanda também muito recurso, né, candidato? Olha, nem tanto. Na verdade, o maior problema da saúde em termos de recurso é pessoal, né? O equipamento, se você for ver, ele é até o que custa menos. Uhum. Agora, você precisa atualizar o equipamento. Hoje você tem hospitais estaduais caindo aos pedaços no estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje está gastando com convênio para aliciar prefeitos, para apoiar o Rodrigo, recurso para o que interessa, que é deixar os hospitais em ordem, que é levar profissionais para o interior.
Você tem, às vezes você fala, tá, tem equipamento suficiente. Mais ou menos. Às vezes as pessoas têm que andar 150 quilômetros para chegar num hospital geral, quando ela podia, com um centro cirúrgico perto da sua cidade ou na sua cidade, ela com 10, 20 quilômetros poderia chegar e fazer uma cirurgia eletiva que não dependesse de internação. Às vezes você faz um munícipe sair da sua cidade e ir para um hospital de referência a mais de 100 quilômetros de distância para fazer uma cirurgia que ele nem vai ser internado, que ele nem precisa ser internado. Então, não tem planejamento. Nós não temos um bom planejamento. Você falou de OS. Tem OSs ótimas. Eu fiz aqui um processo seletivo na cidade de São Paulo, em que nós selecionamos as melhores para atuar na cidade. Isso não é verdade no interior. Você tem OSs não só péssimas, como você tem muita suspeita de corrupção e desvio, que o Ministério Público está apurando, inclusive. Né? Isso é conhecido. Então, não adianta falar de OS. Tem OS boa? Tem empresa boa? Tem jornalista bom? Tem político bom? De quem que você está falando? Uhum. Tem OSs boas e tem OSs péssimas que deveriam ser substituídas, porque estão fazendo um péssimo trabalho. As Santas Casas, para falar de outro assunto, estão em petição de miséria. Nem o governo federal, nem o governo estadual estão socorrendo as Santas Casas no momento pós-pandemia em que elas precisavam estar tinindo para atender o cidadão. E elas não estão. Qual a saída o diretor das casas, hein? Olha, a Santa Casa, ela exige não só um compromisso do governo estadual, mas também do governo federal. E uma coisa que aconteceu, Sheila, muito grave, é que Dória e Bolsonaro ficaram brigando durante 3 anos. Sobre tudo, ao invés de trabalhar juntos. Estavam disputando holofote. E quando o político disputa holofote, ao invés de olhar para a realidade, fazer as parcerias necessárias, às vezes você é obrigado a se recolher um pouco, sabe? A se recolher um pouco, ir para o bastidor e fazer o acordo que mais interessa ao munícipe. Sabe, quando você abre a geladeira e começa a dar entrevista porque viu a luz acesa, é o pior negócio do mundo. A política tem os seus protocolos, tem os seus, sabe, o seu ritual. Não é brigando o tempo todo para mostrar quem é melhor que quem. Às vezes você é obrigado a tomar medidas mais prudentes, mais tranquilas, jogar água na fervura, não jogar lenha na fogueira. Ao contrário do que o Dória fez muitas vezes. E o Bolsonaro é um irresponsável. Ele não tem absolutamente nada, diminuiu. Olha, a verba da educação e da saúde só diminui. No Brasil faz mais de 5 anos. Nós estamos no menor orçamento da educação dos últimos 10 anos. Como é que você vai dar conta do pós-pandemia com menos recursos para saúde, educação e segurança? Ainda na área de saúde, e daqui a pouquinho a gente passa para as outras duas, né? Tem perguntas de ouvintes e com toda razão querem saber o seguinte: para levantar um hospital dia leva tempo. Ainda que não leve tanto recurso, leva algum tempo. O que de maneira emergencial poderia ajudar? Mutirões, por exemplo? E ainda sobre OSs, eleitores aqui perguntando, mas o senhor não descarta OSs, ou seja... Não, eu fiz convênio com OS aqui, sem nenhum problema. O problema é qual a qualidade da OS. Não é acreditar na OS porque ela tem o slogan Organização Social. Isso é uma expressão, mas o que está por trás disso? A gente séria? São médicos sérios, comprometidos? São gestores sérios? O que tem de desvio por aí que nós vamos precisar apurar. Né? E isso não sou eu que estou falando, é o Ministério Público, basta você consultar. Aqui em São Paulo, eu pus ordem no sistema de saúde, entende? Com transparência, com chamada pública, com contratos na internet, procedimentos na internet. Criei uma controladoria. Aliás, isso aí eu quero dizer, eu vou criar uma controladoria geral do Estado. É uma vergonha o Estado de São Paulo até hoje não ter uma controladoria geral. Eu criei no município, nós desbaratamos 5 quadrilhas no município de São Paulo, criando a controladoria. A máfia do ISS, a máfia da Feira da Madrugada, a máfia do túnel Roberto Marinho, a máfia do serviço funerário. Nós desbaratamos essas máfias com a criação da Controladoria Geral do município. Por que o Estado até hoje não tem uma Controladoria Geral? Para apurar esses desvios. Corrupção, olha, uma máquina do tamanho de São Paulo, é óbvio que você vai ter um outro cara que não segue a linha.
O erro do gestor é não ter um órgão fiscalizador com carreira própria, com autonomia para investigar. Porque você vai pegar. Agora, tem muita gente que tem medo de pegar. Agora, eu como prefeito não tive nenhum. É o que eu falei, nós desbaratamos 5 quadrilhas em 2 anos com a parceria com o Ministério Público. Tudo normal. E separando o joio do trigo e preservando o trigo, que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer na política. Preservar o trigo, porque alguém tem que governar. E de preferência é melhor botar a cidade, o estado e o país na mão do trigo e não do joio.